Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h05. O Sala de Redação nesta sexta-feira está no ar e eu estou querendo de imediato sugerir para você uma caipirinha com a Sete Campos de Piracicaba. Eu disse, cachaça Sete Campos de Piracicaba, a melhor do Brasil, neste final de semana, nesse friozinho aí, para esquentar esse coraçãozinho aí, porque tem jogos importantes do Grêmio, do Inter, tem final de Champions, olha, tem tanta coisa importante e nada melhor. Bom, se você preferir, vodka Valessa, ela casa bem com você. Natural aqui de Novo Hamburgo, a Tintas Killing é uma indústria química orgulhosamente brasileira e está entre as 10 maiores fabricantes de tintas do país. Atua desde 1962 no mercado de tintas industriais e imobiliárias, com foco na qualidade e no atendimento das necessidades dos clientes. Dispõe de uma ampla linha de produtos entre tintas, vernizes, massas, texturas, aditivos e complementares. Além disso, a marca também oferece serviços técnicos que proporcionam soluções customizadas para seus clientes. Então, tá chegando aí, tô lembrando mais uma vez, Tintas Killing, a tinta gaúcha. E o Sala de Redação tem Gimo Álcool 70 Aerosol, Zafari Bourbon, Ruder Proteção e Segurança 48 anos, Facta é dinheiro na mão para dar uma folga nas contas, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, Grupo IESA, vamos juntos, e Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. Eu começo o programa com a Andressa Xavier, nos dando mais informações de que a situação está melhorando. É tudo que eu quero ouvir, Andressa. É tudo que eu quero dizer também, Pedro Ernesto Denardim. Eu estou dando aquela olhada de todos os dias nesse horário nos números da UTI, das UTIs aqui de Porto Alegre, e nós temos praticamente o mesmo número de ontem, o que indica uma estabilidade para esse momento. Ainda assim é um número alto, são 90% dos leitos ocupados em Porto Alegre, leitos de alta complexidade, mas a boa notícia é que há uma estabilidade. Esse número não cresceu e a velocidade também não cresceu nesses últimos dias. Claro, nós seguimos acompanhando para trazer as informações. Eu chamo a atenção dos nossos ouvintes que tudo também está lá, Pedro, em GZH, gaúchazh.com, também como estão as informações do frio. Tá frio até para segurar o microfone hoje, Pedro. Eu imagino. Diogo Oliveira, tu que é um gauchão que não tem medo do frio, o grande jogo amanhã é Inter e Atlético, né? O Diogo está fora hoje. Acho que o Diogo não está hoje. Pô, mas é um grande jogo, cara, já quebrei a cara. Tá vendo bem. Mas eu concordo com é um grande mas jogo. eu vou dizer o que o Diogo diria. É um grande jogo, vamos realmente. É um grande jogo. Bom, agora são dois times que somaram 9 pontos, que tem 3 vitórias e uma derrota, mas times que têm atuações assim, como é que eu vou te dizer, um pouco instáveis, né? Não sei se mas vocês eu acho concordam. o Vasco e Grêmio mais jogo, hein? Agora eu vou puxar pro meu lado aí, Pedro. Sim, mas o Grêmio vai jogar com reservas, né? O líder do campeonato. O líder, Pedro. Nós vamos pegar 100%, o líder do campeonato. 100% de aproveitamento. E agora que o Grêmio vai botar, em Duda, o Grêmio vai botar todo o time de reservas? Todo o time. Eu acho que vai. Pedro, eu te digo, Pedro e Davi, te digo mais. Tem uma coisa rapidinho, Maurício, uma coisa mais preocupante. O Vasco meteu 3 no Ceará, jogando bem. E eu ouvi o Renato dizer que no Ceará o empate foi bom porque não é todo mundo que vai conseguir pontos no Ceará. Eu fiquei muito preocupado. Muito preocupado, seu Davi Coimbra. Se vai botar... mas a realidade é a seguinte, Davi, o Ceará tem 4 jogos e 1 ponto, ele só empatou com o Grêmio, ele perdeu o resto. Pois mas então, eu quero dizer que desta vez, Davi, eu discordo dos reservas no Grêmio, que eu consegui entender e até disse que se fosse o Renato contra o Ceará, teria feito a mesma coisa. Mas eu teria feito a mesma coisa justamente porque a seguir o Grêmio teria Corinthians, Flamengo, Vasco e decisão do campeonato. Como você tem 3 empates consecutivos, fez o ponto no Ceará, mas fez só um ponto contra o Corinthians e fez só um ponto contra o Flamengo, eu não tenho mais direito, se eu quero ser candidato a título, eu não posso botar contra o Vasco, no Rio de Janeiro, uma viagem de 1h40, time reserva só porque eu vou jogar em Caxias a final do campeonato na quarta-feira. Aí eu vou discordar, se o Grêmio for com reservas dessa vez, vai estar estrategicamente equivocado. Mas ele tem o gauchão quarta-feira e domingo, Maurício. Pedro, rapidinho. Eu tô com o Maurício, discordo e te digo mais. Da maneira com que Grêmio e todos os times estão com uma sequência gigantesca de jogos, às vezes tu não treina e o jogo acaba sendo a prática do jogador. Então não poupa, não tem como tu treinar, cansar no treinamento. Tu faz um regenerativo, joga.
porque aí não é culpa do Renato ou de qualquer treinador, é a sequência de jogos. Então faz o seguinte, joga com os titulares, bota os caras pra jogar. Não precisa, tu não tá treinando direito, tu quase não treina, regenera. Mas aí, Duda, pelo menos tu bota pra jogar, poupa o Davi, mínimo possível, né? Mas, Davi, tu bota pra jogar e aí, vamos pegar o caso do Grêmio, tá? O Grêmio é um time com uma média de idade elevada. O Grêmio, boa parte dos jogadores tem mais de 30 ou 30. Aí acontece com o Diego Souza, por exemplo, a lesão. Tu tem que cuidar desses jogadores, tu precisa administrar, tinha sido poupado, né? Estourou sendo poupado no jogo anterior. Tu imagina se ele tivesse jogado na quarta, sendo que o Grêmio jogou no domingo às 7 horas. Bom, ia estourar igual, mas ao menos tu teria tido ele num outro jogo. Mas olha só, o técnico não preserva o jogador. Isso de poupar, eu acho que já está meio provado, assim, né? Que o que deve se poupar, o que tem que ser poupado. No caso, assim, o Diego Souza, o Maicon não conseguem jogar tantas partidas em sequência. Então esses aí tu preserva. Agora tem outros jogadores que se tu pode botar em campo, bota, né? Mas ele contra o Ceará ele não fez muito mais do que isso. Ele talvez tenha poupado o Kahneman, porque o próprio Jeromel já tem quase 35 anos, ele tinha que dar uma segurada. No Ceará, Pedro, no Ceará foram preservados os veteranos. E o Kahneman, que tem 29 anos. O Matheus Henrique não podia jogar, o Jean-Pierre não podia jogar, o Alisson e o PP jogaram. E o Maicon e o Diego Souza. O Maicon e o Diego Souza são veteranos. Sim, o Maicon tem 34, o Diego Souza 35, o Jeromel 35, o Vanderlei tem 36. O Jeromel não tem 35? Tem 35? Tem. Acho que não. É melhor botar botar os novinhos. É melhor botar os novinhos ruins e deixar os velhos bons fora? Não é essa a questão, Guerrinho. É tu preservar os jogadores que podem ter lesões. Não tem dúvida. Pedro, as lesões podem ocorrer, tu em casa. Pode ocorrer. O Jean-Pierre se lesionou num treino. Quebrou no treino. Menino. E ficou muito tempo parado. Então tu tem que ter. Quem é que eu tenho à disposição amanhã? O fulano, o Beltrano, o Ciclano. Bom, agora vou ver desses aqui quem são os melhores. E bota lá pra jogar. Acabou. Mas não vai fazer isso por um motivo simples. Eu só quero entender. Ele não vai fazer isso por um motivo simples. Por que eles fazem? Ele levou pro Rio todo o elenco. 27 jogadores. Se ele levou pro Rio todo o elenco, é pra usar time alternativo no domingo. Senão ele não levaria. Porque ele está preservando aqueles que tinha que levar. Perfeito, ele está preservando o time para os jogos contra o Caxias, que ele quer ser campeão gaúcho. Agora aí, está certo ou está errado? A diferença de contexto, tá? Por que eu entendi e disse que faria o que o Renato fez contra o Ceará? Ele tinha vindo uma semana antes de um Grenal jogado na Arena, ganho por 2-0 de altíssima intensidade. Ele ganha do Fluminense dentro da sua casa do jeito que ganhou, beleza, fez os primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Logo a seguir, ele poupa os jogadores mais experientes, jogadores mais desgastados. Por quê? Porque ele vinha de uma sequência intensa e teria uma sequência ainda mais intensa a seguir. Ouça-se, Corinthians, Flamengo, Vasco e decisão do Gauchão. O que ele tinha para poupar no contexto, ele já poupou. Agora ele tem que jogar a vera. Porque ele empatou 3 jogos consecutivos, mesmo com a estratégia que pretendia não ter empatado contra o Corinthians, ele empatou aquele jogo. São 3 pontos em 9 que Vou ele escalar disputou. o time para ti, Se ele perde tá? pro Vasco, Pedro, se ele perde pro Vasco, ele começa a abandonar a candidatura ao título na 5ª rodada. Vou escalar o time para ti, tá? Paulo Vitor, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, o Vitor Ferraz não vai, Pedro. Vitor Ferraz não vai. Não Vitor vai. Ferraz não vai. Não vai. Vai o Orejuela. Vai o Orejuela que não joga em Caxias. A informação que eu tenho é que vai o Vitor Ferraz. A informação que eu tenho. Mas o Vitor Ferraz vai jogar em Caxias. Não, mas vai ser testado para jogar quarta-feira. Deve ser para isso, Guerra. Bom. Entendeu? O outro zagueiro é o Kahneman vai jogar, que tá suspenso. David Braz. David Braz e Kahneman. Não. Paulo Miranda e David Braz. Não, o Kahneman está suspenso no Gauchão, Pedro. Não, o Kahneman não joga no Gauchão. Sim, mas tu tem que ter 2 zagueiros para jogar. Vai ter que jogar o Paulo Miranda e o David Braz. Não, mas o Kahneman não joga no David Gauchão. Braz e Kahneman. Isso. Tá dando o time do Vasco joga o Kahneman. Contra o Vasco joga o Kahneman.
Não é essa a informação que eu tenho, tá? Vamos lá. Eu tô te dando a informação que eu tenho, tá? O meio-campo tem Darlan, tem Tassiano, tem Robinho, tem Everton. Thiago Neves. Thiago Neves. Lucas Silva também. Vai jogar. Mas tem muita gente nesse meio de campo aí. Não, tem Lucas 6 Silva, jogadores. Tassiano e Darlan. Então, Robinho, Thiago Neves e Everton, esse Everton, time? Exatamente. Thiago Neves é tipo centroavante, é isso? Falso ele é falso quase tudo, né? Olha, não é um time de maus jogadores, mas esse time, em tese, o Vasco ganha dele. Porque o Vasco está entrosado, o Vasco está animado, o Vasco está encaixado, o Vasco tem 100% de aproveitamento. Não é um super time, não vai ser campeão do Brasil, mas ele estaria enfrentando tem que ver na mesa, você né? deu, Pedro. É muito desentrosado. E alguns dos jogadores estão vindo de muito tempo parados, caso do Everton e do Robinho. Esse time, em tese, pode ser que não, tá? Pode ser que vá lá para a parede do vestiário e os caras digam, olha aí, estão dizendo que vocês vão perder. Mas, em tese, o Vasco ganha desse time do Grêmio que você deu aí. Pois é, essa é a informação. Tu tem alguma informação diferente, hein, Gabardo? Não, Pedro, eu acho que é por aí. Até tô buscando mais informações sobre essa escalação do Grêmio aí, mas eu acho que é por aí. O Pedro... Repete aí, Paulo Vitor Ferraz. Vamos lá, Paulo Vitor Ferraz, Paulo Miranda, o David Braz e Cortez. Lucas Silva, Darlan, Tassiano, Everton, Robinho e Thiago Neves. Esse é o time. A questão toda, Pedro, é que a gente está discutindo agora o preserva ou não preserva. E ontem a CBF publicou o calendário, pelo amor de Deus. Meu Deus, eu vi. Olha, os jogadores vão ter que jogar de capa e roupa de super-herói. Não tem como. Depois que terminar o Campeonato Brasileiro, 4 dias depois já tem Campeonato Estadual. Gabardo, termina na quarta o Brasileiro, no domingo tem estadual. Os jogadores, pelo calendário, eles vão ter férias só no final de 2021. Mas eles já ganharam férias, né? Já ganharam, claro. Já ganharam. Sim, mas tudo bem, mas é que eu concordo com vocês, mas 16 meses, voltamos em junho, 16 meses, direto. Mas só que E outra questão... Os campeonatos regionais vão começar com times alternativos, todos eles, não tenha nenhuma dúvida disso. Esse é o detalhe. Todos eles. São 16 datas, né, Guerra? São 16 datas. Eu estava vendo ontem, se os clubes quiserem fazer uma pré-temporada, que vai ser preciso dar uma parada de 10 dias para os jogadores e para fazer uma pré-temporada, já se vão 8 datas. Tá? Vai ter que ser, não tem saída. E hoje em dia não adianta, eles vão ter que rechear os grupos. Davi, cada vez mais eu acho que o jogo virou treino. Tu vai ter que jogar, cara. Isso aí. Mesmo, não adianta. Só que aí, Duda, é uma questão que a gente... Porque assim, Léo, rapidinho, só para concluir, de verdade. Eu tava conversando com uma pessoa de verdade, influente mesmo, no meio, e ele me disse isso. Cara, a gente não tá conseguindo treinar. O ideal seria a gente ter uma sequência de jogos. Vocês já entenderam que né? Quem tá falando isso. Duda... A gente tem uma sequência de jogos. Então, assim, se a gente não tá conseguindo treinar, então não adianta tu nos poupar. Me bota pra jogar. Claro. Quanto mais tiver sequência, melhor pra mim, melhor pro clube, melhor pro time. Claro, mas esse time que o Pedro deu aí, por exemplo, tá? É um time que eles mal se cumprimentam, eles nunca jogaram juntos. Olha ali, até Darlan, Tassiano e quem é o outro? Lucas Silva. E Lucas Silva até talvez já tenham jogado junto esses três. Mas o Robinho e Everton estão estreando. O Thiago Neves, é aquilo que a gente sabe e tal. Também está estreando. Também está estreando. Então, é um time que não joga junto. Não vai fazer nem um coletivozinho, nem como se dizia antes, um apronto. Se o Grêmio perde domingo, serão 6 pontos em 15 que ele terá ganho no campeonato. Como nós não temos Fórmula Fraga, aquela fórmula em que o ganhador do primeiro turno faz a final contra o ganhador do segundo e zera tudo da virada dos turnos, é ponto corrido. Ponto corrido você não pode contar que vai ter uma arrancada extraordinária depois, porque na era dos pontos corridos nós temos 2 histórias assim. 2008 o São Paulo e em 2009 o Flamengo. Os demais, Pedro, já no primeiro turno você via quem é que estava sinalizado para ser campeão.
E, Só que, perdendo, e Maurício, ganhando 6 pontos em 15, adeus, tia Chica. só que a gente pode criticar a estratégia, não tem problema nenhum. Nós estamos debatendo isso, tem gente concordando, tem gente discordando. Agora, o Grêmio não ganhou os 4 pontos que disputou, os últimos 6 pontos, ganhou 2 e não ganhou 4, por ineficiência nas conclusões. Sim, O Grêmio é verdade. contra o Corinthians, o Grêmio teve 4, 5 chances, o Corinthians não teve nenhuma. O Corinthians nunca chegou perto da área do Grêmio e perdeu o pênalti. E contra o Flamengo, o Grêmio poderia ter feito mais 3, 4 gols. Quer dizer, então, o Grêmio jogou muito mais que os seus adversários. Bom, mas isso é do futebol também, né? Chegar lá... Com os titulares. Exatamente, com os titulares. E agora os titulares vão descansar para tentar ganhar o Campeonato Gaúcho. Essa é a estratégia. Agora, mas tem um detalhe, né, Pedro? Quando você fala nesse time do Grêmio para enfrentar o Vasco, e pelo fato do Vasco ser o líder do Campeonato Brasileiro, você fica um pouco preocupado. Mas eu abri aqui a escalação do Vasco no último jogo, né? É porque me parece que esse momento do Vasco, ele não vai durar muito, né? Porque o Vasco não tem time para sustentar esta situação no Campeonato Brasileiro. Só para ter uma ideia do time que jogou contra o Ceará. Fernando Miguel, Cláudio Vinck, Ricardo, Leandro Castan. Jogou bem o Cláudio Vinck aí. Jogou, né? Jogou bem, mas assim, não é aquele jogador machucado, né, Vasco. E o Henrique na lateral esquerda. Andrei, o Guilherme Parede entrou no segundo tempo. Felipe Bastos, que a gente viu no Tá Grêmio jogando aqui, muito. Fez tá 2 fazendo um gol golaços. atrás, tá fazendo um gol atrás do outro. Mas, Tem 3 gols, é goleador. 3 gols. o gol contra o Ceará foi muito bonito, mas eu não acredito que ele vai sustentar esse nível de atuações ao longo do Campeonato Brasileiro. Jogou o Neto Borges, o Benítez e o Cano, que está muito bem, marcando gol atrás de gol também. Entrou o Ribamar, que é uma revelação. E o Thales Magno completando o time titular. O novo técnico é o Ramon Menezes, né, que é um técnico jovem, foi jogador do Vasco, está fazendo um belíssimo trabalho, mas eu não acredito que o Vasco vai sustentar esse nível de atuações por muito tempo, porque não tem time para isso, né? No domingo, Gabardo, todo mundo sabe que eu sou... Todo mundo sabe que eu sou um jogador. Tá me dando né? outro time aqui, Gá. Se tu quiser, depois eu posso dar. O Andrezinho tá me mandando. Eu sou um jogador. Convido para todo mundo apostar na sabe. KTO, então, pronto. Resolve teu problema. Fala, Guerra, depois eu dou aqui. Nós estamos na 4ª rodada, o Vasco tem 3 jogos só. 3 jogos Eu e 3 jogo vitórias. que o Vasco não entra até 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Hoje eu não jogo. O Vasco não entra jogaria. até 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Eu também jogaria, mas ao mesmo tempo, neste momento, esse é o momento que o Vasco está com toda a sede, com todo o leite, com todo o Tesão, entrosamento. né, Maurício? A motivação, Tesão. aquela que faz a Então, diferença. nesse momento, Agora, lá no fim do tu campeonato, tem que botar razão. time misto. Nesse momento, tu tem que botar time misto contra o Flamengo. O Flamengo está na zona de rebaixamento. E tu Ó, vai Guerra, vou tomar te dar o time, 16 então, já se que botar tá time falando misto. isso, Dá tá? um time aí que eu vou dizer se o Grêmio Pois ganha. então não é André momento, é Silva. qualidade, não tem qualidade o Vasco. O Vasco ganhou do Ceará, entendeu? Do Ceará. Eu ontem vi o São Paulo, olha, é um crime horror. o Pato dizer que está fora dos planos do São Paulo. O São Paulo não joga nada. Nada. O São Paulo no primeiro tempo, o goleiro defendeu um pênalti, saiu perdendo 1-0 e podia ter perdido para o Bahia dentro do Morumbi. Ninguém joga nada. É complicado tu dizer assim, vai ser campeão. Eu achava que o Flamengo ia ganhar de cola erguida. O Flamengo não está jogando nada. O Palmeiras ganhou do Atlético Paranaense num jogo complicado, que teve pênalti pro Atlético, não foi marcado, um gol aos 48 minutos. Ninguém está jogando nada. É um campeonato que ninguém sabe o que vai acontecer com o fracasso do Flamengo. André Silva me manda, tá, Pedro, o time. Paulo Vitor, Orejuela, Brás, Kahneman e Cortez. Lucas Silva, Darlan, Tassiano, Thiago Neves, Everton, se para aparecer no vídeo, ou Robinho e Isaac na frente. Esse deve ser o time que joga Esse time contra o já é Vasco. mais forte. Esse time tem treino hoje à É. tarde no CT do Fluminense a ser definido. O André Silva, que está no Rio, é que está passando as informações aqui. Não, se for isso, É o melhorou. único centroavante hoje, né? Com a lesão do Diego Souza. O Isaac é o único cara jogando bem. com característica O garoto pra fazer a Fabrício, pressão. né? Mas aí é o menino, O né? Fabrício não teve Só leva, oportunidade. Não tem Tá como lançar, integrando. né? Mas a Não lógica tem é como. entrar o Isaac, né? Porque ele está respondendo, né? A resposta dele é boa. Esse segundo time que o Andrezinho está trazendo é um time que faz um enfrentamento mais igual com o do Vasco. O Vasco, como o Guerrinha diz, eu concordo, ele não pega a vaga de Libertadores no Campeonato Brasileiro. Mas o momento do Vasco é este. Se você pegar e enfraquecer, se auto-enfraquecer contra o Vasco nesta hora, o seu risco de perder o jogo aumenta.
Lá adiante, lá na 19ª, na 20ª rodada, talvez o Vasco já não seja a mesma coisa, ele não tem nem elenco para isso. Mas nesse momento que ele não perde ninguém e está confiante, ele fica um adversário perigoso. Só lembrando, né, que a gente fez no final de semana o jogo do Vasco contra o São Paulo, tá? E aí eu fui dar uma pesquisada no Vasco e tal. O Vasco está apostando muito na base, o Vasco foi vice-campeão da Copa São Paulo. No grupo que estava relacionado para o jogo contra o São Paulo, o Vasco tinha 10 meninos, de 22, 10 meninos, tá? Tem alguns meninos que estão começando a se afirmar. Eu sempre fui muito fã do Andrei volante, ele está jogando muito bem. O Bruno Gomes, que ontem entrou e mudou o jogo, é outro menino da base, é um volante, jogador alto, uma boa saída de bola. O Thales Magno está jogando pelo lado e o Ramon faz algo interessante, ele arma o time quase num 4-5-1 e deixa o Thales Magno numa ponta, o Benítez, que é um argentino que articula muito bem, um jogador vertical pelo meio, certo? Jogou na semana passada, jogou um outro menino no lado direito, mas é por uma questão de lesão. Agora, é um time que marca muito e que aciona esse centroavante, o Cano. Esse cara, ele tem 32 anos, ele fez 41 gols no ano passado, ele foi o 4º maior artilheiro do mundo. Ele estava no Independiente Medellín. E nesse ano no Vasco ele já tem 12 gols em 16 jogos. Ele fez gol no domingo, ele fez gol agora contra o Ele tem uma colocação impressionante, a bola sobra, ele tá ali para botar para dentro. Né? Ele é pequenininho. Inclusive o nome dele ontem surgiu... Viu, Maurício? O nome desse cano surgiu ontem no radar do Inter, né? Agora, o Buziris do jogo aí, de como o Grêmio vai jogar, é o Thiago Neves, né? Eu não sei se saiu o Thiago Neves e entrar o Isaac. Eu não sei. Não, mas o Thiago Neves joga mesmo com o Isaac. Pela escalação do André Silva e pela escalação do Pedro. Pô, então, o Thiago Neves é o único que está certo na minha escalação. Tá certo. Eu não sei se o Thiago Neves vai ser um novo André pro Renato. O André botou o Renato botou o André 45, 50 vezes para jogar. Né? Não dava certo, não dava dinheiro, insistia. Agora vai dar. E aí chegou na hora das finais, das decisões, né, contra o Atlético Paranaense, fracassou com o André, aí depois botou contra o Flamengo, fracassou, era um troço, e aí no outro jogo contra o Flamengo ele botou o André, levou uma vaia na arena, uma coisa assim, uma paixão, né? Então de repente ele está de novo apaixonado por um outro jogador desses, né, o Thiago Neves, e a paixão, né, Davi, a paixão essa que tu tá falando do Thiago Neves, beleza, acho que pode se apaixonar por um jogador, o que me preocupa é a maneira com que ele tem. Mas tem que ser recíproco, pensado, né, o Jean. Né, Duda? Não, deixa eu. Ouve, é porque eu vou mudar a pauta do Thiago Neves. Eu vou passar a falar do Jean-Pierre. A maneira com que ele tem visto o Jean-Pierre dentro do time me preocupa. Tirar o Jean-Pierre frequentemente. E dar pau no Jean-Pierre. E pelo também. Que a gente. Também, sem saber a razão, porque o Jean-Pierre, ele depois que voltou da tal lesão, ele nunca mais teve lesão. Ele teve a situação com seu pai, que embora ele não queira que fale, que é algo muito íntimo e tal, as informações que eu tive é que ele tem se recuperado, ele está melhorando, ou seja, o Jean está conseguindo de novo focar, né, ter a cabeça voltada para o futebol. E ele está tendo as suas atuações invariavelmente interrompidas. Sai o Jean-Pierre, sai o Jean-Pierre, sai o Jean-Pierre, sai o Jean-Pierre. Qual é a razão de tirar o Jean-Pierre? Tem jogo que não precisa tirar o Jean-Pierre. Tem jogo que tu tem que deixar a sequência para ele. Até o último jogo, jovem, qual né? era a necessidade de tirar o Jean-Pierre? Até porque é um jovem. Agora, isso aí, tem gente que. Todo treinador, desculpa, tem a sua uvinha, né? Todo treinador tem a sua uva. A gente olha aí, o próprio o técnico do Inter, o Cudê, ele tem as suas uvas também, né? O Musto é uma uva. Tem, o Potker é uma uva. Né? E o Renato é a mesma coisa. Era antes o André, agora é o Thiago Neves. Então o técnico tem essas coisas. É uma coisa. Eu acho que foi o Guerrinha que disse ontem que todo treinador é teimoso. E eu fiquei pensando nisso. Né? Por que o treinador é teimoso? Me parece assim que ele quer afrontar a maioria. Sabe como é que é? Quando existe um consenso, ele quer mostrar, não, eu sei mais do que todo mundo. Mas acaba jogando contra ele, certo. Né? Acaba jogando contra ele. Davi, 1h30, Davi, deixa eu te lembrar,
é importante que eu vou te dizer, Davi. É a linha Aurora Reserva. Ela tem vinhos feitos com uvas selecionadas, com toda a tradição da vinícola mais premiada do Brasil. A Aurora Reserva da Serra Gaúcha para o Brasil e para o mundo, aprecie com moderação. Aproveite a Expo IESA, super condições para produtor rural e CNPJ, descontos de até 27% na compra do seu carro no Grupo IESA. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Mideia, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Mideia e a Frigelar, frigelar.com.br. Bom, e eu quero lembrar que o 3030-7000 é o telefone-chave, né? Para você ter o galeto Mamma Mia ou a pizza do Mamma Mia na sua casa. 3030-7000, galeto e pizza do Mamma Mia. São insuperáveis. Voltamos logo depois dos comerciais. 1h35, este é o Sala de Redação, dinheiro na mão para manter as contas em dia, o crédito consignado Facta salva até negativado. Organize as finanças, ligue 0800-602-1818, representante autorizado Facta Financeira. Há 48 anos a Ruder está na linha de frente da segurança para que você viva mais e melhor sempre. Economizar é cozinhar bem, ainda mais quando você encontra o que precisa para preparar pratos deliciosos. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. E chegou o Gimo, álcool 70 aerossol, a produção do álcool aliada à praticidade do aerossol. Gimo, qualidade comprovada. Bom, eu estou recebendo aqui do Dr. Carlos Conkle, lá de Rio Grande, o seguinte: o Fernando Praz tem 42 anos e nunca é poupado. Por que poupar o Vanderlei? E ele diz mais: na quinta rodada, em 2019, o Grêmio já tinha abandonado a chance do título. Será que na quinta rodada, domingo, isso vai se repetir? Essa é a reclamação dos torcedores que não estão muito conformes com essas decisões aí, né? Mas o Grêmio saboteou. Não vai nenhum respeito ao Davi. Caxias. O Caxias é um time que é bravo, é um time que é muito organizado. O Caxias perdeu os jogadores para o mercado, porque afinal eles se destacaram. O Caxias hoje vive uma situação muito parecida, guardadas as proporções, com o que houve 20 anos atrás, quando o Grêmio tinha Ronaldinho e dinheiro da ISL, era mega favorito e tomou uma roda histórica do Caxias do Tite, 3-0 em Caxias e um empate no Olímpico que deu o título ao Caxias. O tamanho do favoritismo do Grêmio do Antônio Lopes à época, Pedro, é muito parecido com o favoritismo de hoje. O que não impede o Caxias de tentar fazer a mesma coisa que fez 20 anos atrás. Só não pode iludir o torcedor e a torcedora do Caxias. A diferença é enorme. O Grêmio tem mais time, o Grêmio tem mais elenco, o Grêmio está jogando, o Caxias não está. O Grêmio perdeu o seu protagonista, mas pode reagir a isso. O Caxias perde 2-3, é um problema que ele não consegue enfrentar no curto prazo. Então o favoritismo é escandalosamente do Grêmio. Se bastasse o favoritismo, não precisava jogar, né, Pedro? Fazia um acordo, um consenso e não entrava em campo. Sobre a mensagem do nosso amigo de Rio Grande, e me dói Carlos dizer Conkle. isso, mas Carlos Conzer, né? Conkle. Me dói dizer isso, Pedro, porque a gente quer que os nossos times aqui disputem todos os títulos. Claro. Mas, principalmente o Grêmio, pelo perfil de contratação, não é um perfil de contratação de quem vai buscar um título que é uma maratona. São 38 jogos. O Grêmio contrata a maioria dos jogadores acima dos 30. O Grêmio está apostando num time rodado, veterano, para disputar as Copas. O torcedor precisa entender isso. O que é uma pena, né, Léo? Até por questão financeira, Davi. Não, e o Inter não tem. A gente o Inter tem um grupo enxuto também. A gente entende essa questão financeira. Agora, é uma pena, porque a gente vê o time do Grêmio aí, e no confronto contra o Flamengo ficou demonstrado isso, que está pau a pau com os melhores do Brasil. Sabe, pau a pau, e com algumas vantagens. Uma é o entrosamento, é um time que está sendo treinado pelo mesmo treinador há 5 anos quase, 5 anos pode-se dizer, com jogadores que estão acostumados, já tem uma mecânica de jogo, já se entendem, é um grupo que sabe o que quer, né? Sabe o que quer. Então, se o Grêmio se reforçasse um pouco mais, mas olha, teria muita chance de ser campeão brasileiro, até porque isso que o Guerrinha disse é verdade. Os outros times do Campeonato Brasileiro são todos times medianos. E Davi, só pra colocar a informação que eu tive, eu lembro na época, eu até falei que não era poupar o Vanderlei, tá? A ideia dele foi dar ritmo ao Paulo Vitor caso o Vanderlei tivesse algum problema. No que eu discordei frontalmente, mas assim,
Essa é a justificativa que chegou em relação ao não jogo do Vanderlei naquele jogo. Não era para poupar o Vanderlei, não precisava ter poupado. Ele só queria, vou aproveitar esse jogo, vou dar ritmo para o Paulo Vitor. É que não precisa dar ritmo para o Paulo Vitor. Essa é a questão. O Vanderlei é o titular e ponto, acabou. Falando em Copas, em 3 semanas a gente vai ter a volta da Copa Libertadores da América, né? Voltou o Gauchão, lembra quando a gente falava que vai voltar? Voltou o Gauchão, voltou o Campeonato Brasileiro, em 3 semanas volta a Copa Libertadores da América. Tem um detalhe muito curioso que está acontecendo, que é o seguinte: para os países receberem jogos da Copa Libertadores da América, é preciso que cada governo autorize o protocolo de controle sanitário que foi apresentado pela Conmebol. Até agora quase todos os países aprovaram. O Brasil aprovou, o governo brasileiro. Mas Argentina, Uruguai e Chile não aprovaram. Ainda, né? Claro que eles podem aprovar nos próximos dias. É um protocolo muito rígido apresentado pela Conmebol e inclui voos fretados, por exemplo. Bom, na próxima quarta-feira, a Conmebol vai divulgar uma nova tabela, uma atualização da tabela de jogos com novas sedes nos países em que não houver até quarta-feira a aprovação do governo do protocolo sanitário da Conmebol. O que está acontecendo, e por isso é importante? A Conmebol pediu para que os clubes enviem, eles tinham até ontem para enviar sugestões, né, de locais para receber os seus jogos, caso não possam atuar nos seus países. E isso inclui Argentina e Uruguai. Clubes de Argentina e Uruguai indicaram Porto Alegre, Beira-Rio e Arena para receber os seus jogos da Copa Libertadores da América se não tiverem aprovação dos seus governos. E aí inclui Boca, River, Peñarol, Nacional. O Peñarol, por exemplo, indicou o Beira-Rio, mas pelo que eu pude apurar hoje na Conmebol, outros clubes também indicaram a Arena, e mais de um indicou o Beira-Rio. Então, na próxima quarta-feira, sai uma nova tabela da Copa Libertadores da América com novos locais de jogos. Mas repito, Pedro... Mas o Gabardo, só uma dúvida aqui. Oi, Davi. O Peñarol indicou o Beira-Rio, mas o Uruguai não está melhor na questão da pandemia do que o Brasil? É preciso, Davi, é preciso que os governos referendem o protocolo, tá? No caso, o governo do Uruguai não referendou. Isso, ainda não. Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, ontem o Peru e a Venezuela. Como disse o Gabardo, faltam Chile, Argentina e Uruguai. Esse prazo para indicar a sede, ele era até o dia 20, até ontem. A Conmebol prolongou por mais uma semana esperando que os governos liberem os jogos da Libertadores. Por quê? Porque tu vai ter trânsito, tu vai ter daqui a pouco... O Peru tem uma situação muito delicada, né, em relação ao coronavírus. Daqui a pouco tu vai ter peruano jogando na Argentina, jogando no Uruguai, e os governos talvez não queiram isso. Pois é, estranho, porque o Uruguai está muito bem, né? Tá bem, mas nesse momento essa preocupação, por isso que não autorizou, né? Não autorizou. No caso seria Peñarol e Colo-Colo, o jogo aqui no Beira-Rio. Mas tem também jogos do River Plate, do Boca Juniors. Eles estão indicando Beira-Rio e Arena por uma questão de proximidade, mas repito, tem tempo ainda para que os governos autorizem o protocolo sanitário da Conmebol. Mas é uma questão que está aí, né? Agora, Pedro... Em relação ainda ao brasileiro, essa semelhança entre os times, mesmo o Flamengo com seu super elenco, porque trocou de treinador, o Palmeiras tem um super elenco, mas não bota em campo um super futebol, o Atlético Mineiro tinha 9 pontos e perdeu para o Botafogo merecendo perder. Isso tudo tem uma legenda no campeonato que aconteceu no fim de semana passado. Eu trouxe isso dentro da jornada com Fluminense, Inter e Fluminense, e na segunda-feira no Sala, quero trazer de volta. O que aconteceu no fim de semana foi o Santos, que tinha tomado uma roda do Inter, fez 3-0 no Atlético Paranaense, que tinha 2 vitórias em 2 jogos. Resultados assim inexplicáveis a cada 3 dias, eles vão se suceder, porque ninguém consegue manter regularidade depois de 4 meses de pandemia, 4 meses de destreinamento. Mesmo os clubes mais qualificados em elenco, eles vão pagar preço. E essa é a vantagem, por isso que é tão importante largar o campeonato com pontos, com muitos pontos, todos os possíveis, porque nessa hora em que está todo mundo igual, se você fizer a diferença, os caras depois não conseguem buscar você. Por isso que o Grêmio poderia e deveria jogar contra o Vasco da Gama com titulares, porque onde ele podia poupar, que era a viagem mais longa, que era estar vindo de um Grenal e de muito desgaste, que era contra o Ceará, ele já fez isso. Os demais jogos não têm essa característica, e todos os jogos do Grêmio agora têm o mesmo grau de dificuldade. Não dá para poupar contra o Vasco, porque lá no final do ano você vai olhar e diz, tá aqui, ó, aqui que eu perdi os outros 3 pontos que me faltaram. O torcedor do Grêmio já viveu isso, né? E esses jogos já existem, Maurício. Aquele que eu vou olhar para trás e vou dizer assim, aqui eu perdi ponto.
Já temos. Já tem o Ceará, né? Jogos, já tem. Não, mas vou te dizer, os últimos dois jogos com titulares... O Ceará, óbvio que eu fico... É ruim, ainda mais pelo histórico agora do Ceará, a gente olha para trás e diz assim, não, cara, só nós pontuamos com o Ceará. O Ceará perdeu os outros 3. Mas assim, tu perdeu um pênalti contra o Corinthians, né? Já é uma coisa que deixa o torcedor de cara. E a maneira com que rolou o empate, e não tô falando do pênalti, que foi pênalti claríssimo, tá, do Kahneman. Não tô aqui falando de pênalti, que foi pênalti. É a maneira com que perdeu e não conseguiu efetivar inúmeras oportunidades em gol e deixou passar. Contra o Flamengo, um time gigante. Esses 4 pontos eu lamento mais que o Ceará, tu acredita? Eu também. Bom, amanhã tem Inter e Atlético. Guerrinha, o que dá para esperar do Inter? Como é que ele será escalado? Deverá colocar titulares? Enfim, o que tu está imaginando? Como deverá colocar titulares? Não está dando praia, Pedro, com esse tempo aí. Por isso? Não, claro que vai colocar titulares. Não, os caras vão trabalhar amanhã. O jogo de amanhã depende do Cudê. Se ele botar a força máxima, escalar equilibradamente o time, o Internacional tem muita chance de ganhar do Atlético. Agora, se partir para a invenção de novo, complica o jogo. Complica, porque o Atlético tem velocidade, o Atlético, ele ataca fora de casa, está com a moral em alta, tem um treinador que está cogitando ser campeão brasileiro, está pedindo contratações e mais contratações. O jogo basicamente depende do Internacional e do Cudê. Se o Cudê fizer o meio-campo, eu acho que o Bosquilha volta, com Patrick, Bosquilha, Edenilson e Lindoso, solucionando a parte ofensiva, que eu não tenho essa certeza que vai jogar o Yuri Alberto, até acho que não vai jogar. Acho que daqui a pouco ele vai partir com Marcos Guilherme e vai adiantar um pouquinho mais o Galhardo, vai botar o Galhardo de 9, um 9 de movimentação. Aí o Internacional tem chance de ganhar o jogo, né? Mas se partir para aquelas invenções, aí complica tudo. O Atlético não é um bicho de 7 cabeças, não é, mas entre os que estão competindo no brasileiro, é um time que tem mostrado um pouco mais de regularidade, mesmo que tenha perdido para o Botafogo. Contra o Botafogo ele teve 22 oportunidades de gol. A hora de botar para dentro, acertou a trave, o goleiro salvou. Ele poderia ter tido melhor sorte naquele jogo. Ele perdeu muito gol contra o Botafogo. Muito gol. E como é que tu escalaria? O Beira-Rio não vai vir escalhado para ficar atrás. Como é que tu escalaria o teu Inter ideal nesse jogo? Qual é a tua ideia? Lomba, Saravia, meu Inter. Lomba, Saravia, Moledo, Cuesta. Não, Moledo não joga. Aí vai o Moisés mesmo. O Zé no meio-campo na primeira função, com o Edenilson, o Bosquilha e o Patrick, e colocaria Galhardo e o Yuri Alberto. Eu faria 2 substituições, o Moledo e colocaria o Yuri Alberto e levaria o menino esse para o meio de campo. O Yuri Alberto é um cara que a essa altura, Pedro, ele primeiro, o Cudê está autoprotegido de errar de novo. Porque na expulsão do Potker, ele não vai poder insistir em algo que está dando reiteradamente errado. E aqui não é demonizar o Potker. É apenas lidar com o rendimento que ele vem tendo, jogando do lado que é a dele, e é um rendimento pequeno, e que dirá jogando por dentro, que nem é a dele. A resposta dele foi pequena, como já se imaginava que seria. Como ele está expulso, ele não vai ser o 9. A lógica é você simplesmente colocar o jogador que o Inter foi trazer com um investidor do lado de tão importante que é a contratação, que é o Yuri Alberto, de Seleção Brasileira Olímpica, e colocá-lo a jogar na posição dele. Deixar o Thiago Galhardo onde ele está rendendo, o Patrick, que está ganhando a posição pelos seus méritos, lá no corredor esquerdo, e o Yuri Alberto entra ali 1 por 1, nada mais do que isso. O Zé Gabriel, que seria uma boa alternativa, o Guerra chama para volante, né? Que é a posição de origem dele. Ele tem ido muito bem de zagueiro, me pareceu bem contra o Fluminense e no meio da semana também. Então, se ele ficar ali, embora eu reconheça o Moledo como um grande zagueiro, mas se ele ficar ali não é um absurdo. No campo ele está dando a resposta. A questão é lá na frente. Mas ele não faria melhor como volante? Gravemente. Como?
Ele não faria melhor como volante, onde ele nasceu? É possível que sim, Pedro, mas eu entendo o Zé Gabriel que está jogando lá atrás. No jogo contra o Atlético Goianiense, especialmente, se pôde ver a qualidade desse passe dele, o drible, a confiança que ele está jogando ao lado do Cuesta. Ele é um jogador de talento e é múltiplo. Ele pode fazer volante, zagueiro, ele pode fazer lateral, como já fez. Agora, lá na frente é que é a diferença. Eu já estou desconfiado que ele é melhor que o Bruno Fux. Viu, Maurício? Eu já estou desconfiado que ele é melhor que o Bruno Fux. Mas eu quero dizer o seguinte, é que lá na frente, o Yuri Alberto é do lugar. Ele já tem essa altura 10 dias de treinamento para poder jogar no lugar dele. Você não mexe do Thiago Galhardo, você não mexe no Patrick, não mexe no Edenilson, não mexe ninguém, é um por um, simplesinho, para deixar o cara jogar confiante no lugar onde ele joga melhor. Mas, enfim, quem escolhe é legitimamente pago para escolher. Ele foi contratado para isso, Davi. Né? O Yuri Alberto foi contratado para isso, cara. Desde o começo, quando falaram assim, ó, estamos trazendo o guri para vir para o Inter para substituir o Paulo Guerreiro. Quando o Paulo Guerreiro não puder jogar, é o Yuri Alberto que farda e entra no lugar dele. O abacaxi é grande, substituir um cara do nível do Paulo Guerreiro, é óbvio que é. Só que agora ele tem essa obrigação, né? O Paulo Guerreiro saiu da temporada de 2020, então faça-se aquilo que estava nos planos, né? E o meu outro problema gravíssimo é o Moisés. O Moisés não pode ter sequência mais no Internacional, porque como mesmo o Gabardo falou agora há pouco, daqui a 3 semanas começa a Libertadores. Moisés não joga Libertadores essa primeira fase toda. Mas só tem o Wendel ali, né? Ah, mas aí então... Mas então, Pedro, eu prefiro que se improvise alguém com uma técnica melhor. Tipo assim, coloca o Jussa, coloca o retardo, o Patrick e bota alguém no lugar, enfim, bota alguém para... O Patrick podia jogar ali. Eu também acho, eu acho que no lugar do Moisés, que não vai mais jogar Libertadores nessa primeira fase, a gente tem 3 semanas para azeitar alguém para essa máquina aí, né? Para uma máquina defensiva ali do Agora, Inter, o Pedro, né? Num caso, tá falando num caso de emergência, num caso de emergência, tu pode colocar ali o Patrick. É claro, caso de emergência, Patrick. pode usar o Patrick. Mas o Pedro está falando aí que o Zé Gabriel de repente pode ser melhor do que o Fux. Quer dizer uma coisa, o Medeiros é uma coisa impressionante. Tem que ser vendedor, não dá para ele ser vendedor da RBS. Imagina que vai faturar a RBS dos seus discos, Pedro. Não, tem que vender meu show, cara. Eu tô numa cacaca que eu vou te contar, cara. O Fux, eu vou dizer uma coisa, ele é um zagueiro comum, ele não é um zagueiro assim, não vou dizer que seja ruim, né? Mas tem comum. Seleção, né? Tem seleção no corpo. O Medeiros é tão bom vendedor. O Medeiros é tão bom vendedor que vende anão para time de basquete. Não, mas pode crer. O Fux, ele faz isso. Só para registrar, Davi, o Fux ele era o 6º zagueiro do Inter no ano passado. Ele estava atrás do Klaus e do Emerson Santos. Pois é, mas aí o seguinte, ele vendeu o Fux, eu mal consigo acreditar. 8 milhões de euros ele conseguiu pelo Fux, é uma fábula. Eu já ouvi que foi 11, foi 11 e o Inter tem direito a 20% na diferença numa futura venda. Sei lá, vendem por 20 e o Inter tem direito a 20% em cima do O meu show é baratinho, o Medeiros não vende. Não, contrato o Medeiros. Eu vou romper relações com ele. Foi vendido, contrato Medeiros, tu vai ficar rico, jogou, né? Ele foi vendido porque apostaram nele e jogaram, porque no ano passado, como 6º zagueiro, ele não seria vendido. E o Zé Gabriel tá indo no mesmo caminho. Daqui a pouco mas mesmo ele jogando, Léo, ele demonstrou assim, puxa vida, o Fux é um Figueroa, sabe? Não, um zagueiro, tal, mais o Internacional vendeu um lateral esquerdo que não foi aproveitado. O Eric. Qual lateral esquerdo? O Eric. Jogou uma partida e meia. Pois então esse negócio que foi aproveitado é um risco botar o ruim para jogar que tu pode não vender. Pode dar o efeito contrário. Pra ruim não, né? Pra ruim não, né? Um zagueiro comum. Não, comum. Sim, o Inter botou tanto Potker pra jogar que não consegue vender ele pra ninguém. Mas o que valorizou o Bruno foi o pré-olímpico, né? Pô, quando você veste a camisa amarela da seleção brasileira, o preço muda, né? Aí é outra história. Eduardo, mas aí o Inter traz um centroavante da seleção olímpica. No banco, Gabardo,
Se tu esconde ele no banco, aí ele desvaloriza. Se tu esconder o jogador no banco, ele desvaloriza. No caso, eu discordo que o Bruno Fux seja um zagueiro comum. Eu acho que ele está acima do comum, acho que ele é bom jogador. O Inter não é uma defesa... mas tu discordar do que a gente diz também assim. Não é problema, né? É direito seu, Léo. Discorde, Léo. Mas se é pra concordar, daí é claque, daí não é debate. É uma maravilha. O Bruno Fux, tu vai ali no interior ali. Desculpa. Tu vai ali no. O Bruno Fux é o seguinte, aqueles alemãos de São Leopoldo, tá? Tu vai ali em São Leopoldo. O Grêmio fazia isso antes. Ele ia lá em São Leopoldo, Novo Hamburgo, ali no Vale do Rio dos Sinos ali, e buscava um cara ali, era o Baidec, era aquele Neumar, lembra? Neumar, né? Wilson. O Leandrão, lembra? O Leandrão, era tudo uns alemão assim. Então, eu vou fazer uma comparação. O Bruno Fux é o Bressan do Grêmio. É isso aí. O Bressan foi tirado de Caxias para os Estados Unidos lá, foi mandado lá para o futebol americano. Deixa eu chamar o comercial, Davi, que nós temos aí informações importantes no intervalo comercial e depois a gente volta a falar um pouco mais aí. E o Leonardo Oliveira que prepare outra discordância de todos nós. Nós adoramos ser discordados por ti. Que coisa linda que tu é. Vai um beijo, tá? Eu te amo, Pedrão. Eu te amo. Eu sei. Discorda, careca! Discorda, careca. Voltamos em seguida. Nessa hora em que muita gente precisa ficar em casa, são os motoboys que estão ajudando a vida a seguir andando. A Vipal é parceira diária desses profissionais desde 2012, quando começou a produzir pneus para motocicletas. Por isso, gostaria de agradecê-los pela coragem de estar nas ruas fazendo por nós, garantindo a nossa segurança e abastecimento. Muito obrigado, heróis. E contem sempre com a gente da Vipal Pneus de Moto, a marca que é sinônimo de resistência e performance. Ar-condicionado pesando na conta de luz é coisa do passado. Com o Split Springer Midea Inverter, você reduz até 74% o consumo de energia na função Eco-Noite. Isto significa menos de R$1 por noite para você dormir na temperatura ideal. Compre seu Ar Springer Midea na Frigelar. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração e ar-condicionado. frigelar.com.br ou 51 3314 8977. Envie informações para a Gaúcha. Fale conosco. WhatsApp 996995218. Para que você precisa de crédito na praça? Para ser seu próprio chefe? Para trocar de veículo? Para viajar pelo mundo? Para reformar a casa? Seja qual for o seu plano, com o Sicoob, você tem todo o crédito. Estamos de volta com Sala de Redação. Gimo Álcool 70 Aerosol, Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, a Ruder é proteção e segurança há 48 anos, Facta é dinheiro na mão para dar uma folga nas contas, ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, Grupo IESA, vamos juntos com Expo IESA. Descontos de até 27% na compra do seu carro no Grupo IESA. 1/3 do preço você não paga, olha só. E ainda a Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. Andressa Xavier, o que nós poderemos acrescentar aí? Vamos ver. Que o INSS vai retomar o atendimento presencial nas agências na próxima segunda-feira, é uma data que os nossos ouvintes perguntam muito e a confirmação veio há pouco. Haverá um tempo de funcionamento de 6 horas contínuas com agendamento, então são alguns cuidados que vão ser tomados nessa retomada do atendimento do INSS de maneira física. Outra informação, a Caixa abre as agências no Rio Grande do Sul neste sábado, são 33, e aí cerca de 4 milhões de beneficiários do auxílio emergencial podem fazer o saque em espécie. O horário do atendimento no sábado é das 8 da manhã até o meio-dia, Pedro. E as vacinas, não tem nada de novo.
Pedro, a gente segue nos testes, né? A Johnson & Johnson ontem anunciou o maior teste de todas as vacinas que estão sendo feitos. São 60 mil voluntários no mundo para entender se vai funcionar essa vacina da Johnson & Johnson. É mais uma das vacinas que estão na fase 3, a fase mais avançada. E nós estamos aqui, né? Prontos, esperando. Eu já estou com os braços de fora mesmo no frio, esperando a vacina, Pedro. Pensei que tu estava que nem o Pedro Ernesto. Não. Tá mais preparado do que tu, né? Não, eu vou tomar na bunda, não abro mão. Não abro mão, vou tomar na bunda. O Pedro tem um outro estilo. Eu tava olhando e vão colocar ou no nariz ou no braço, Pedro. Acho que tu tá muito assanhado. O que o Maurício tá dizendo, meu Deus, por quê? Eu dei uma rápida saída do microfone, ô Guerrinha. Eu dei uma rápida saída no microfone aqui. E no que eu volto, eu peguei só a última frase do Pedro. E foi tudo que eu consegui dizer. Meu Deus. Eu tenho uma pergunta para... Eu e o Pedro vamos fazer uma música sobre a vacina, Pedro. O que tu acha? A gente compõe a música e grava, contando qual é a nossa situação nesse momento, assim, de espera. Você tem certeza, né? Você vai ser parceira do Pedro nessa música de vacina? Tem certeza? Eu quero ganhar dinheiro, Maurício. A gente vai resolver isso aí. Cola no Pedro que vem, viu? Maurício, eu sou um artista consagrado no Rio Grande, Maurício. Eu tenho uma dúvida. Não tenho dúvida vocês disso. Vocês vão ajudar a dirimir. Eu ainda não decidi aonde é que vou tomar a vacina. Onde é que dói mais? No braço? Tem menos carne, né, Pedro? Claro. Ter essa convicção, que aí tem menos carne, meu Deus do céu. Depende do braço, né? Tem umas coisinhas aí, tem uma carninha ali. Eu tô pensando no Pedro. Olha o braço do Pedro e olha outras partes do corpo do Pedro. Em tese a bunda é mais carnuda. Em tese. Que espetáculo, tia. Leonardo Oliveira, como é que é esse programa? Depois tu discorda, os caras ficam bravos contigo. Tu viu? Nesse negócio da vacina, não sei se eu discordo ou se eu concordo, Pedro. Eu tô em dúvida. Não, fizeram uma pesquisa sobre que brasileiros iam tomar vacina e tem uma porcentagem que não quer, né? Informação, Andrezinho tá no Rio de Janeiro. Everton no vídeo, André Silva manda aqui. O Andrezinho está no Rio de Janeiro junto com a delegação do Grêmio, que é a forma como nós conseguimos colocar a Rádio Gaúcha neste momento de pandemia, cumprir os protocolos que são absolutamente necessários, mas com o repórter da Gaúcha, junto com as delegações que viajam de Grêmio Internacional. Faremos isso também na Copa Libertadores, na Copa do Brasil, porque nós temos que estar juntos. Aí eu dei uma informação errada aqui do time do Grêmio, o Anderzinho já me corrigiu, está tudo certo, porque é assim que se trabalha. Quem está lá tem a informação mais correta, mais segura daquilo que pode acontecer. Portanto, Everton no time do Grêmio, então tem 2 estreantes, né, Duda? Ele e o Robinho, né? Provavelmente. Não sei se vão começar o jogo, mas aí pelo entendimento do Renato, já que vai poupar pelo jeito, né? O Andrezinho já trouxe o time e ele é no mínimo misto. Certamente o Everton deve jogar, o Robinho também deve jogar, então a gente vai ter estreia. Sim, mas também poupar, né? Olha só, o Maicon não pode jogar, está no departamento médico, o Diego Souza também. São os 2 velhinhos, são os que requerem mais cuidado, né? São jogadores extremamente eficientes naquilo que joga o Grêmio. O Diego Souza Paulo Vitor jogou uma barbaridade. Vai jogar o Paulo Vitor, vai poupar o goleiro, porque na opinião do Renato tem que dar ritmo de jogo pro Paulo Vitor. Vai jogar o Brás. O Brás, mas o Brás não joga, o Michael não joga, Alisson não joga. Mas o Michael deve jogar na quarta-feira, suponho, né? Quanto o Caxias. Vai jogar. Já deve estar recuperado. Já o Diego Souza, não. 10 dias, Diego. O Diego Souza não vai voltar, né, Gabardo? Só no começo de setembro. Qual é o jogo mais duro do Grêmio? É o Vasco ou é o Caxias? Eu acho que é o Vasco. Acho que é o Vasco. É que o jogo contra o Caxias vale título, né? E o Caxias ganha a milhão. 2 jogos contra o Caxias. E o Caxias, o jogo contra o Caxias. Tem uma coisa, o jogo contra o Caxias é ida e volta. Né? Vai na serra lá, amorcega o jogo, traz pra arena. Não pode tomar 3-0, como há 20 anos. Hein? Não pode tomar 3-0, lembra? O Caxias está mansinho lá, só treinando, se preparando, descansando, tomando vinho. Vai perder mansinho. Vai perder mansinho e bêbado. Não sei. Não sabe? Mas não quer jogar nada. Não quer jogar um churrasco para 30.
Não, pra 30 não, mas contigo eu jogo. Não. Tem que ser pra machucar. Não quer churrasco pra dois. Churrasco pra dois qualquer um paga. Pra 30, pra machucar. Tem que ser pra machucar. Não, vou lá no KTO, vou jogar lá então, vou botar empate Grêmio e Caxias no Centenário. Pronto. Como disse o Guerrinha esses dias no balanço, Guerrinha, churrasco de guisado que eles fazem. Eles querem fazer churrasco pra dois. Churrasco pra dois, qualquer um paga. Quero ver fazer pra 30, pra bater, entendeu? Passar gráfico. Não, aí Ô, não. Pedro, né? Pedro, eu conversei com o Eduardo Costa, o nosso colega lá da Gaúcha Serra, narrador e repórter, e ele disse, o Tilica, a gente sabia, foi pra Grécia, né? O Jean Carlos não teve o contrato renovado, volante, que é um jogador importante. O Gilmar machucou. O Gilmar tá machucado e o Juninho Paraíba tá sendo julgado e pode pegar 180 dias, o julgamento é hoje, inclusive. Poxa, o que ele contra fez? o Botafogo, jogo da Copa do Brasil. Lembra que teve aquele rolo no jogo Caxias e Botafogo? Sim. Caxias foi prejudicado. E O Caxias foi visivelmente prejudicado. Aí o Juninho Paraíba, que teve Tilica, são quantos então? Que time que joga daí? São 4 jogadores. Chegar a 4. 3 podendo chegar a 4. Juninho Potiguar, perdão, errei o estado, é Juninho Potiguar. Mas continua sendo o Juninho, né? Se não fosse o futebol, esse era o tipo de jogo, se fosse vôlei, NBA, esse é o tipo de jogo que o favoritismo de um em relação ao outro é tamanho, que você podia... Lá se foi Maurício de novo. Não, isso é verdade, só que no primeiro turno, o Grêmio com o mesmo favoritismo levou 2-0 lá no Estádio Centenário. É o futebol é bom por isso, né? Sem dúvida. O Pedro... O que aquele Matos está dizendo aí? Com alguma frequência, por estratégia. Né? Estratégia de 2 jogos, encaixou 2 jogos e vai adiante. Fala, Gabardo. Em breve, Pedro, o Grêmio deve ter um novo jogador à disposição. E uma informação que vocês já trouxeram, você trabalhou com isso, o Pedro Davi também tocou neste assunto, que é o Ferreira. A renovação de contrato do Ferreira com o Grêmio está acontecendo. Em poucos dias aí isso deve ser confirmado oficialmente e ele vai ser integrado ao grupo do Grêmio, claro que está há muito tempo sem jogar, mas vai ser uma alternativa a mais para o Renato e é uma alternativa importante. Mas é importante, né? Imagina, o Grêmio não tem atacantes, o Grêmio está no mercado procurando atacantes, não existem atacantes no mercado. O Inter está tentando tirar sorte grande com o Pato, aí arriscando uma contratação que pode dar certo ou não, apesar de todo o passado histórico do Pato. Então, tu tem um jogador lá, mas o cara entrou na justiça, deu bronca, vem cá, te senta na mesa, toma um café. Bota o Cacalo de mediador ali, que o Cacalo, uma vez eu briguei com o Odônio, o Cacalo era o mediador, agora tu vê que loucura. Cacalo era o algodão entre os cristais. Bota o Cacalo de mediador lá, acerta o Grêmio com o Ferreirinha, porque o Grêmio precisa do Ferreirinha, o Ferreirinha precisa do Grêmio. Mas esse é o negócio mais louco para acontecer. E quando tu tá em negócio, tu engole sapo, cara. Engole sapo, engole o brejo todo, engole o que tu quiser. Mas, pô, tem que ver o melhor. O Grêmio tem que renovar, o Grêmio tem que se acertar com o Ferreirinha. Diz que o empresário é uma mala, azar, qual é o problema? Tem cara que tem mulher que é uma mala e o cara aguenta a mulher aguenta o cara que é uma mala também, então tá tudo certo. Mas não foi nem o primeiro nem vai ser o último caso que isso acontece, porque o empresário tem que defender o seu interesse e o clube tem que defender o seu interesse, né? E aí dá bronca. Não tem jeito, mas porque você já está tudo praticamente resolvido, tá nos detalhes finais, aí em breve o Ferreira vai estar de volta. E aí o Grêmio tem o PP, tem o Ferreira, tem o Everton, tem o Alisson, tem 4 jogadores de um bom nível para jogar pelos flancos. O Robinho pode aparecer por ali também, com uma característica diferente. O Elias diferente. não vai subir nisso, Eduardo? O Elias não vai ser alçado para fazer parte? Maurício. O Elias e o Pedro Obermiller, o Pedrinho, aquele meia, acho que era camisa 10, né, Gabardo, na final da Copa São Paulo. E é muito talentoso. Ele é muito da Sub-17, né? Campeão do mundo Sub-17 também. Isso, ele estava no grupo, ele era reserva naquele grupo. Esses 2 jogadores precisam renovar e já vem algumas semanas de conversação e me disseram, olha, estamos tentando, mas tá um pouco complicado. Já que estão falando em empresário, eu recomendo o Paredão amanhã, um bom papo com o Gilmar Veloz. Bom papo. Isso é craque, né? Esse é bom. Bom papo. Esse é bom. E ele está falando do Pato também, Guerrinha? Vamos antecipar alguma coisa, vamos furar o teu programa. Não tocamos hoje ele não é mais empresário do Pato, né? Eu sei. Ele também não é empresário mais do Everton, né? Também não. Mas ele tem uma multidão de gente que... Pô, inclusive o Tite. Ele trabalha, né? O Tite, esse treinador do Caxias, aí o rapaz, esse também é dele. O Filipão é dele também, né?
Não, o Filipão foi, não é mais. Não é mais. Filipão é Jorge Mas Machado, é um bom papo, Jorge sabe? Machado. E só me preocupou que eu achei que ele tá meio avariado financeiramente, Pedro. Eu acho que ele tá meio balhado sabe que nada. esses dias eu fui no médico, no Dr. Sérgio Sprins, que cuida dos meus olhos, né, para que eu possa ver as mulheres bonitas deste país e também os jogadores errar menos do que eu erro, tá entendendo? Aí cheguei na Dona Laura ali, entrei numa garagem, sabe de quem é a garagem? Do Veloz. Aí eu liguei pra ele, vem cá, Veloz, tu tá mal? Não, Pedrinho, fica frio, não espalha. Agora tô eu voltando aqui. Hein? Estacionamento de 10 andares do Gilmar Veloz. Tá bom, parabéns. Esse é um negócio bom pra botar, isso não quebra nunca, né? Porque quebra. O carro tu tem que deixar lá. Agora, e o cara que vende papagaio, esse aí tá na mais negra miséria, né? Ô Pedro, muito provavelmente nós teremos um final de semana de despedida pro Ronaldinho Gaúcho no Paraguai. Segunda-feira, 3 da tarde, segunda-feira, 3 da tarde, está marcada a audiência do Ronaldinho do Assis com o juiz Gustavo Amarília. Vai ser no Palácio da Justiça de Assunção. Gustavo Amarília, esse é tio daquele, aliás, é sobrinho daquele juiz, o Amarília. Pois tinha, deve né? ser, da família, né? Tinha um centroavante paraguaio, Amarília, também no Olímpia, na década de 80, né? E era Carlos Amarília o árbitro, né? Então essa família é famosa no Paraguai. A família é grande. É grande. Então segunda-feira, 3 da tarde, tem audiência no Palácio da Justiça. O Ronaldinho e o Assis vão sair do hotel, eles vão até o Palácio da Justiça, estarão lá na audiência. Bom, o juiz deve ratificar o pedido do Ministério Público, que fez a recomendação de uma multa de $200 mil, 110 mil para o Assis, 90 mil para o Ronaldinho, pelo uso de documentação falsa, sem uma nova denúncia por qualquer outro tipo de crime, portanto eles ficam liberados. Aí eles têm que apresentar um endereço fixo, né, residência fixa no Brasil, se apresentar a cada 3 meses ante uma autoridade judiciária aqui no Brasil. Se isso for ratificado pelo juiz na segunda-feira, já na semana que vem eles podem voltar para o Brasil. Agora tem uma coisa a se dizer, né, que a gente estava falando. Quanto tempo ficou o Ronaldinho lá, o total? 170 dias agora. 170? Houve muitas especulações, né, sobre o que realmente significava aquela prisão, por que eles entraram daquele jeito no país, uma série de especulações. E não se comprovou nada, né, Gabardo? Assim, de mais grave, né? Nada. Eu até acho, Davi, que depois que tiver tudo resolvido, que eles conseguirem deixar o Paraguai e chegarem aqui no Brasil, que vai ter uma ação por uma busca de reparação pelo que aconteceu lá. Isso me parece muito claro. Não vai ficar assim, por parte do Ronaldinho do Assis, porque é uma indignação muito grande pelo que aconteceu. Sim, eles cumpriram todo o prazo de prisão preventiva, segundo a lei paraguaia, que é de 6 meses, 170, 6 meses dá 180. Eu vou te contar, cruel isso aí. Bom, mas enfim. E tem um personagem central nessa história, que é a empresária Dalia Lopes, que tem muitas conexões. Foragida, né? E ela fugiu, ela tá foragida. O Paraguai não é tão grande assim, né? Daria para encontrá-la. Dizem que ela está no Brasil. Dizem que ela está aqui no Brasil. Então, Pedro, segunda-feira, 3 da tarde. Segunda-feira, 3 da tarde, audiência. Agora, Gabardo, o conhecimento que tu prepara para a vida, tu vai ter na Facate. Escolha qualidade, escolha Facate, tá? Seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem crédito. Faça parte. Cooperativa de crédito é o Cicobi. A FIDA é sólida por natureza. E o Galeto Mamma Mia lembra, né? Não vai... Viu, Jory? Não deixa a Andressa te botar na cozinha nesse final de semana. Liga para 37 mil e pede o Galeto Mamma Mia. E agora à noite a pizza do Mamma Mia, Jory. Não deixa a Andressa mandar em ti. Chama o Mamma Mia, 37 mil. Nós voltamos em seguida. Ô Pedro, deixa eu dar uma informação antes aqui sobre o INSS. A informação que veio de Brasília, do próprio Instituto, é que o atendimento seria retomado presencialmente nas agências na próxima segunda-feira. Isso não se confirma aqui no Rio Grande do Sul. Há uma confusão nesse momento em Brasília, no Instituto, para decidir se abre ou se não abre. Mas aqui no Rio Grande do Sul, a informação desse momento é que não abrirá. A gente vai trazer mais detalhes ao longo da programação. E já que tu perguntou sobre a vacina, eu tenho uma boa notícia para ti, viu, Pedro? Porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou, escuta essa, o recrutamento de voluntários a partir de 70 anos de idade para o teste da vacina de Oxford. Só eu posso tomar essa vacina, 70. Vocês não podem. Eu tenho 70. Tu não tem. Tu é gurizinho, tu tem esse cabelo branco, mas tu é guri.
O que vai ter de malandro alterando certidão de nascimento? Que vai ter de gato, né, Guerrinha? O gato ao contrário. Gato ao contrário, tá bom. Bom, vamos pro comercial e voltamos em seguida. Este é o som do dinheiro caindo na sua conta. Servidor público, aposentado e pensionista. Essa é a sua chance de quitar as dívidas e sair do sufoco. Pule a burocracia e venha pegar o seu crédito consignado mesmo estando negativado. É dinheiro na sua mão em até 48 horas. Ligue agora para 0800 602 1818 ou então acesse facta.com.br. Dinheiro rápido e fácil é na Facta. Ar-condicionado pesando na conta de luz é coisa do passado. Com o Split Springer Midea Inverter, você reduz até 74% o consumo de energia na função Eco-Noite. Isto significa menos de R$1 por noite para você dormir na temperatura ideal. Compre seu ar Springer Midea na Frigelar. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração e ar-condicionado. frigelar.com.br ou 51 3314 8977. Grupo IESA apresenta Expo IESA, condições especiais de feira para produtor rural e CNPJ, com descontos de até 27%. Aproveite o lote especial de fábrica, isenção total de IOF e taxas a partir de 0. Acesse ofertas grupoiesa.com.br e conheça as melhores condições para sair de carro novo. Grupo IESA, vamos juntos, no trânsito dê sentido à vida. O álcool já é um velho conhecido da gente nas suas versões mais tradicionais. Mas agora chegou o novo Gimo Álcool 70, em aerosol. É o álcool na sua versão mais prática e versátil. Use na academia, nas compras do mercado, na mesa do escritório ou na bancada da cozinha. Novo Gimo Álcool 70, em aerosol. A limpeza que protege. Gimo, qualidade comprovada. Gimo. Teleentrega Farmácias São João. Faça suas compras sem sair de casa. Mais comodidade e segurança para você. Acesse sãojoãofarmácias.com.br e faça seu pedido. Ou ligue 0800 870 7070. Teleentrega Farmácias São João. Anote aí, 0800 870 7070. Ou acesse sãojoãofarmácias.com.br. Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Com pressão mensal da Claro, você tem até 6 GB para navegar no 4.5G, até 10 vezes mais rápido. E o WhatsApp ilimitado, com chamadas de voz e vídeo sem descontar da sua internet. E ainda tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Prezão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/prezão. Claro, você merece o novo. Estamos de volta, 14h23. Quem ousa falar sobre a final da Champions League, domingo, 4 da tarde? Não vou olhar porque Grêmio e Vasco é mais importante para o nosso contexto, mas é um jogo interessantíssimo para a gente ver. Mas é ruim ser no mesmo horário, né? Versus força coletiva do outro. Porque o Bayern de Munique está cheio de qualidade, tá, Pedro? De 1 a 11 tem qualidade para dedéu. Sim, mas o que mais encanta no Bayern é uma ofensividade coletiva. No Paris Saint-Germain, você tem, na ordem, Neymar, Mbappé e mais abaixo o Di Maria, que são capazes de individualmente botar abaixo qualquer ideia tática do adversário. Então esse confronto, mais uma vez estabelecido domingo, vai ser muito interessante. Eu vou ver o tape, prometo que vou ver o tape. Eu estava lendo aqui, Maurício, alguns analistas, e principalmente nos jornais alemães, e a preocupação deles é que o Lyon expôs uma fragilidade, e até o Bayern de Munique tem fragilidades, né? Que é o seguinte, o Bayern de Munique marca muito alto, marca muito lá em cima. E quando o adversário desgarra, e quando o adversário desgarra, Maurício, o contra-ataque é mortal. E ele estava entrevistando aquele lateral esquerdo francês, que foi multicampeão pelo Bayern, o Luiz Zahazu, e ele disse, olha, com o Mbappé correndo a 3.000 por hora, eu não sei como é que o Bayern vai se recompor na defesa. Então essa é a grande preocupação, porque o Lyon não teve a capacidade nos primeiros 15 minutos, e o técnico do Bayern disse, nós tivemos sorte no começo do jogo. O Lyon não teve a capacidade de arrematar. Mas se um Mbappé, um Neymar pega uma bola dessas, ou um Di Maria, eles não perdoam. Vai ser um jogo interessante naquela até defesa, pelo modo Léo, de jogar das duas equipes, né?
Passou por um, passou por todo mundo, porque é uma linha de defesa que joga a 3 passos da linha divisória, não tem sobra. Tem zagueiros velozes, o Alaba, ex-lateral esquerdo, e é veloz. O Boateng é veloz. O Davis, lateral esquerdo canadense, que era ponto esquerdo, também tem velocidade. Mas como eles jogam em linha perto da linha divisória, se passar uma bola por um dos 4, passou pelos 4. E aí o Neuer faz papel de líbero, né? Mas realmente vai ser um jogo maravilhoso. Eu acho que vai dar Bayern, porque está numa fase maravilhosa, né? E até é merecedor, porque é o único que tem 100% de aproveitamento na competição. Eu sei, é um jogo só pode acontecer. Agora, eu concordo com vocês, eu acho que corre o risco o Bayern no seu sistema defensivo. Ele tem um zagueiro que joga como o Fuchs, assim, o Boateng, aquele. Aquele eu vou dizer uma coisa pra ti, aquele deve ter parente, não joga nada, né? O outro tira ele nas costas, lateral direito. Não, ele é comum, zagueiro comum, lento, é um jogador que se atrasa, saída de bola bom, dele é deficiente. Ele tem muito mais nome do que bola. E pega uns foguetes atômicos como o Neymar e o Mbappé, daqui a pouco estão na cara do Neuer. Eu acho que dá Bayern, mas não é favas contadas. Hein? Eu estou escrevendo para amanhã, Pedro, até vender meu peixe aqui. Eu conversei com o Matheus Vivian, um ex-zagueiro do Grêmio, foi campeão mundial sub-17, filho do secretário Tomar Vivian. O Matheus, ele jogou na... Chefe da Casa Civil do governo Eduardo Leite. Gostasse da minha informação? Exatamente, exatamente. Bom, muito boa, precisa e preciosa. E principalmente preciosa. Grande figura o Tomar Vivian, viu? Pô, grande figura. E eu entrevistei conversei com o Matheus agora, antes do Sala, por uns 40 minutos. O Matheus, ele se especializou em gestão do esporte, tá? Ele fez o curso numa universidade francesa, que ela abre 18 vagas a cada 2 anos, é um curso concorridíssimo de gestão. Uma boa ideia pra galera aí, hein? Oi? É uma boa ideia para alguns outros jogadores, né? Depois também pensar nisso aí. E ele se preparou, e a empresa dele, que tem uma perna aqui em Porto Alegre e outra na Europa, fez o game até escrevi sobre isso há umas 2 semanas, fez um game para celular pro PSG. Então o Matheus conheceu o PSG por dentro e ele me contou a máquina que é esse clube. A gente tem a ideia de que o PSG é um clube que ele tem o dinheiro dos catarianos, que os cofres abarrotados, nada disso. É um clube de uma gestão ultramoderna e já é o 5º maior orçamento da Europa. Os caras estão ganhando muito dinheiro e eu vou contar um pouquinho desse outro lado do PSG, que o caso de sucesso não é só o investimento no Mbappé e no Neymar, é um processo muito maior. Poxa, que legal, informações importantes, e eu estarei lendo a tua coluna da 0 Hora, tá? E para tentar discordar um pouco de ti, vamos ver, porque hoje eu fiquei muito do teu lado e eu estou um pouco preocupado com isso. Mas enfim, pode me ligar, Pedro. Pode me ligar a partir das 8, estou acordado. Tá bom. Para quem gosta de mata-mata, e eu gosto de mata-mata, esse sistema final da Champions League aí ficou espetacular. Se fosse durante toda a vida um matador, né? Talvez por isso. Era especialista no mata-mata. Então o jogo único com jogo em cima do jogo. Ao contrário, esse era especialista no mata. Não dava segunda chance. Mas não tinha segundo jogo. Era Champions League, não tem segundo jogo. Esse era copeiro. E só 8-2, né? Mas Davi, o fato é que esse sistema aí da só tu aqui no saldo de redação, porque o Davi não foi tudo isso. Agora ele mudou, Pedro. Agora ele tá no pontos corridos. Campeonato interminável. E tá se poupando, né? Time misto, voltando mesmo, time titular, a gente vai levando. Mas é bom também. Mas o fato, Pedro, é que... A força do grupo. É um canalha. Puxa vida, ficou bem legal. Borja do Sala de Redação. A malandragem dele, o ponto dos corridos, é bom também. Você precisa tomar um livro da cabeça daqui a pouco. Não, e tá aqui do lado, né? Claro. Daqui a pouco já vai assumir, mas por enquanto... Já nem sei mais do que eu ia falar, Pedro, mas acho que era sobre a reta final da Champions League. Deixa pra segunda-feira. Tá bom. Termina aqui, hein? Termina aqui o Sala de Redação, Alemão. Tem hora que é melhor assim, Gabardo, é melhor parar. Até já passei o fone aqui. Ei, Alemão, qual é a informação? Ei.